Graças e paz, irmãos. Abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no livro dos Salmos, Salmo de número 69. Diz assim a palavra do Senhor: ó mestre de canto, segundo a melodia, os lírios de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. São mais do que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexames os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja salvo eu dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te da minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Conheces a minha afronta, minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à sua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde. Por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel. Na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhe diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fazem que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite em suas tendas, pois perseguem a quem te feristes, e acrescenta dores a quem golpeaste. Soma-lhe iniquidade a iniquidade, e não gozem da sua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isto muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-lhe os céus e a terra, os mares e tudo quando nele se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome
nela habitarão. Orar? Senhor, meu Deus, graças te rendemos, Senhor. Bendizemos o nome. Te louvamos, meu Pai, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Temos a Tua Palavra aberta diante dos nossos olhos nesse instante. O Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, inspirou esse texto, preservou esse texto por tantos séculos, deu a habilidade aos Teus servos de traduzi-lo e nos coloca nas mãos hoje, Senhor. Que privilégio nós temos. Muito obrigado, meu Deus, por termos a Tua Palavra em nossa língua e podermos consultá-la livremente. Senhor, nós queremos Te pedir a ação do Teu Espírito Santo nos iluminando também, para que, meu Pai, possamos compreender a Tua Palavra, compreender o que o Senhor quer nos ensinar hoje à tarde. Por isso, Senhor, fala conosco. É isso que nós Te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a palavra de Deus nos diz que nós deveríamos ter por motivo de alegria, por passarmos por várias provações, fica estranho, porque parece que os sofrimentos não têm nenhum motivo a não ser nos maltratar. Parece que a única coisa que sobra dos sofrimentos são cicatrizes, e que no final das contas não existe nada de bom que a gente possa tirar no final das coisas. Na verdade, meus irmãos, a Bíblia está recheada de informações desse tipo. De Paulo, por exemplo, louvando a Deus por ter tido o privilégio de ser chicoteado e trazer no seu corpo as marcas de Cristo. De que em algum momento a igreja foi exortada ao fato de que ela ainda não tinha resistido até a morte como Cristo tinha resistido, ou seja, os sofrimentos dela ainda estavam no começo. E como o sofrer por amor a Cristo, e como o sofrer é usado por Deus para o louvor da glória dEle. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é um texto extremamente pesado, difícil, de alguém que está sofrendo angústias terríveis. Nas próprias palavras do salmista, nos versículos iniciais, ele diz que está atolado em um profundo lamaçal, ele está nas profundezas da terra, ele está sendo arrastado por uma corrente. Ele já clamou tanto que a sua garganta está seca. Ele tem pessoas que o odeiam por todos os lados, praticam injustiça em relação a ele, obrigando-o a restituir coisas. As pessoas o afrontam, o envergonham. Eles falam abertamente contra ele, de forma que até bêbados fazem cantigas em humilhação a ele. Esse homem está em situação muito difícil. Ele já chorou alto. Nós vimos no mês passado que ele resolveu orar ao Senhor e na sua oração ele pede ao Senhor por justiça. Ele clama para que Deus derrame sobre os seus inimigos a sua justa ira. Mas de repente, depois de um lamento, depois de uma queixa, nós descobrimos que a partir do versículo 29 ele nos traz louvores. Esse salmo, meus irmãos, é um dos salmos mais citados no Novo Testamento, só perde para o salmo número 22. Esse salmo, ele faz parte de um grupo que vai do salmo 69 até o 71, chamado Salmos de Lamento. Além disso, é um salmo imprecatório, como nós vimos no mês passado, onde ele conclama a justiça de Deus, a ira de Deus sobre os seus inimigos. E ainda é um salmo messiânico. Então vejam a profundidade com a qual o salmista escreve esse salmo. É um salmo que fala sobre Cristo, é um salmo que lamenta a tristeza pelo qual ele está passando, e é um salmo que roga a vidima do Senhor, que roga o juízo de Deus, mas também é um salmo que termina de forma muito bonita com glorificação ao Senhor. Por isso mesmo que nós vimos nos últimos domingos sobre ele, e vimos que, em primeiro lugar, ele nos apresenta um lamento diante do Senhor, versículos de 1 a 18, e ele nos dá motivos de lamento. O primeiro motivo é que, por vezes, o sofrimento nos parece impossível de ser suportado. O segundo é que, por vezes, o abandono nos parece impossível de ser vivenciado. Terceiro, por vezes, a afronta nos parece impossível de ser suportada. Quarto, por vezes, a salvação nos parece impossível de ser esperada. Do versículo 19 ao versículo 28, nós vimos no mês passado que o Senhor nos dá uma queixa
diante do Senhor. Nessa queixa diante do Senhor, o que pode nos levar a queixar-nos diante de Deus? Às vezes é quando a vergonha e a humilhação são indescritíveis. Em segundo lugar, quando o juízo e a vindicação precisam ser aplicados. Hoje, eu gostaria de meditar com os irmãos em um louvor diante do Senhor. Quando louvamos ao Senhor em meio à tribulação, em primeiro lugar, testemunhamos o consolo do Senhor ao sofrermos, versículos 29 em diante. Nos diz assim o texto: quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Essa parte final do Salmo, onde ele vai louvar a Deus, onde ele vai bendizer o nome do Senhor, inicia-se com um finalzinho de uma oração. Aquilo que ele falou no texto anterior, ele encerrou pedindo que Deus trouxesse juízo sobre eles, que caísse sobre os inimigos deles, pecado sobre pecado, versículo 27, iniquidade sobre iniquidade, que eles não fossem absolvidos, versículo 27. Além disso, ele roga então, versículo 28, que eles não tivessem seus nomes escritos no livro da vida, que eles não gozassem da salvação. Então, o versículo de número 29 é, na verdade, ainda um eco desse último pedido que ele fez. Mas já é um louvor ao Senhor, mesmo que ainda pareça uma continuação do pedido. No versículo 29, ele para e diz, eu, porém. Já notaram que ele fez isso outras vezes? Ele disse lá no versículo número 13, quanto a mim, porém, enquanto todos estavam contra ele diz, versículo 13, quanto a mim, eu vou orar. Agora, quando ele clama para que Deus destrua os seus inimigos, versículo 29, ele diz, quanto a mim, porém, eu vou me alegrar. Em que ele se alegra para louvar ao Senhor? O que ele tem de concreto para louvar a Deus? A situação dele não mudou ainda, a situação dele ainda continua do mesmo jeito. Ele acabou de clamar, dizendo que tem muitos inimigos que estão tentando destruí-lo. Ele acabou de clamar, dizendo a situação calamitosa em que ele se encontra, o quanto de angústia ele está passando. O que ele tem de alegria? O texto nos diz assim, quanto a mim, eu sou amargurado e eu sou aflito. Ele faz uma recapitulação da história. Ele diz, quem eu sou? Alguém que está em angústia e alguém que está muito machucado por causa disso. Alguém que está magoado. Mas olha como é que ele termina o versículo. Ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Ele chega agora e sabe que o Senhor vai livrá-lo, e por isso as expressões socorro e alto refúgio. Ele tem convicção da sua salvação. Ele está fazendo, na verdade, um contraste com o texto anterior. Quando ele pediu que o nome daqueles inimigos dele não estivesse no livro da vida, ele inicia o versículo 29 sabendo que ele é o oposto daqueles, que ele é o oposto daqueles que estão perdidos plenamente em seus pecados. Ele, na verdade, tem o seu nome escrito no livro da vida. É por isso que ele diz que o socorro dele está posto em alto refúgio, num lugar tão alto que ninguém vai poder retirar de lá. Ele sabe que ele está bem guardado no Senhor. A sua oração se encerra aqui com a convicção de que ele é um salvo e de que os seus sofrimentos têm data marcada para encerrar e que por isso mesmo isso já é um grande motivo de louvor. Ele foi inscrito entre aqueles que estão no livro da vida. Daí, queridos, não há mais nada a fazer a não ser louvar a Deus. Versículo de número 30. Ele vai nos versículos de número 30 e 31 dizendo, eu vou glorificar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, porque na verdade o Senhor já me salvou. Veja, não é aquela coisa triunfalista de que o Senhor me salvou da situação, é de que o Senhor me deu a salvação eterna. Eu já sei qual é o meu futuro, eu sei que a minha salvação está garantida. O que me resta fazer agora? Ele diz, o que me resta fazer agora é louvar a Deus. Por isso, versículo 30, louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Vejam, queridos, que ele traz cânticos e ações de graças, dizendo que vai louvar e exaltar ao Senhor,
porque ele já sabe que ele foi salvo por Deus, que a sua alma não perecerá, que ele está registrado no livro da vida e que por isso mesmo ele já pode apresentar ações de graças. Servos de Deus, mesmo passando por tribulações, o povo de Deus, mesmo em meio às angústias, nunca perde o motivo de louvar. Porque o louvor da igreja, as ações de graças da igreja, não estão baseadas nos eventos que sucedem na vida deles, mas está baseado no que Cristo fez na cruz do Calvário. É lá onde está a nossa ação de graça, é lá onde está o nosso grande louvor. Nós às vezes nos apegamos às coisas que nós temos por aqui, quando na verdade nosso grande motivo de louvor não estão nas coisas daqui. Eu creio que o que falta ao povo de Deus hoje, em grande medida, é o que eu chamo de enxergar com a proporção dos céus. Nós avaliamos o que é importante, nós avaliamos como fazer as coisas, nós avaliamos quais as prioridades que nós deveríamos ter quando enxergamos as coisas pelos olhos de Deus. Quando olhamos as coisas pelo olhar da eternidade. Fica pensando assim, o que é importante? O que você tem corrido atrás? Um emprego, uma faculdade, sei lá, fazer um curso, uma pós-graduação, correndo feito um louco, porque isso é tão importante, né? Afinal de contas, você não consegue ficar sem isso. Isso depende toda a sua existência. Aí de repente você vai para o céu, está lá entre os anjos, na presença de Deus, e dizendo: eu devia ter feito aquela pós-graduação. Eu não podia ter perdido aquela oportunidade de emprego. Eu deveria ter abraçado aquela oportunidade. Por que é que eu não fui entregar meu currículo naquela empresa? Será que a gente vai ficar pensando nisso? Será que isso será uma grande prioridade? Notem, queridos, que às vezes nós ficamos olhando para as coisas ao nosso redor, buscando motivos para louvar a Deus, e por isso a gente acha tão estranho que exista Paulo e Silas dentro de uma prisão lá em Filipos, louvando a Deus à meia-noite, quando eles estão, depois de uma surra que tomaram, algemados dentro de uma prisão podre. Como é que eles podem cantar lá? É porque o motivo de ação de graça da igreja do Senhor não estão somente nas coisas que acontecem ao nosso redor, mas está nos céus. Já parou para pensar? Frente no céu, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu consegui trocar o Corcel 85 numa Belina Del Rey. Já parou para pensar nisso? Ah, queridos, nós não enxergamos mais as coisas com a perspectiva de Deus, e o salmista chega agora e diz: eu sou o alvo da graça divina, o Senhor me salvou, e minha salvação, meu socorro, está em alto refúgio. Eu não sou como esses homens que não são contados no livro da vida. Eu sou um daqueles que está no livro da vida. Por isso eu louvarei ao Senhor, eu exultarei o Senhor com cânticos e com ações de graças. Por isso que no versículo de número 31 ele diz: isso é maior do que qualquer tipo de sacrifício. Olha só a proporção que Davi enxerga dos sacrifícios. Ele não está desvalorizando os sacrifícios, mas ele está colocando os sacrifícios no lugar certo, do que Deus mais se agrada. Do que é que Deus se agrada? Deus se agrada de um louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome dEle. Veja o versículo 31, ele diz: será isto o quê? Cânticos e ações de graça. Isso será mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Lembre, meus irmãos, que Davi entendia o que era isso. Davi já tinha dado muitos sacrifícios. E não foi nenhum ou dois bois. Davi já tinha dado boiadas inteiras em sacrifício ao Senhor. Então ele não desvaloriza o sacrifício. Mas ele nos lembra aqui que o louvor sincero e concreto diante de Deus, com ações de graças, ele tem para com Deus um valor ainda maior do que dependendo do valor que eu invisto financeiramente no meu culto. Um boi não é um negócio barato, não. Um boi não é um negócio tão baratinho assim, não. Tenta comprar um boi para você ver quanto é que custa. 4 até 5 mil reais um boi.
e você chegar lá e torrar o boi todinho, não pegar nenhum pedaço. Ele diz aqui que esse boi seria queimado até o casco, chifre e unha, não sobrar nada, não ia ficar nada fora. Ele diz, mas mais importante do que um sacrifício caro, é um coração realmente grato, que louve ao Senhor com sinceridade, porque reconhece a sua salvação. Vejam, meus irmãos, que em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio ao sofrimento, o salmista para tudo e diz: eu tenho motivos para louvar a Deus, o Senhor me salvou, então eu vou louvar a Deus, então eu vou glorificar o nome do Senhor, eu vou bendizê-lo, e eu vou fazer isso com ações de graças, porque isso é melhor para Deus do que sacrifícios. É interessante porque o autor aos Hebreus vai dizer a mesma coisa, quando ele vai nos colocar que o louvor ao Senhor, no capítulo 13, é mais interessante, é mais grato a Deus do que sacrifícios. Por isso mesmo Davi diz: eu vou fazer isso, eu vou louvar a Deus. Mas em que isso vai impactar as pessoas? Em que isso é importante? Já que nós dissemos que esse testemunho de louvor vai consolar as pessoas. Versículos 32 e 33. Olha aí, ele diz assim: vejam isso, os aflitos, e se alegrem, e contra vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Ele olha para os louvores, ele olha para a exaltação ao nome do Senhor em meio à tribulação, como uma forma de consolar e animar o povo de Deus. Notou as duas expressões que ele usa? Ele usa a expressão aflitos no versículo 32 e o povo de Deus, aqueles que buscam a Deus, no final do versículo 32. Mas de repente ele diz que esse povo de Deus que busca a Deus, porque está em aflição, eles podem se alegrar e o coração deles vai reviver quando eles contemplarem o fato de que eles têm sim motivo de real louvor, e que é mais interessante a igreja louvar e bendizer o nome do Senhor do que entregar ofertas caras. Queridos, ele diz, isso é motivo de consolo para o povo de Deus, porque minha experiência de tristeza, mas igualmente a minha experiência de louvor pela salvação de Deus, vai poder consolar aqueles que estão em meio também à tristeza e que estão também buscando ao Senhor, querendo salvação. Ele diz, quando essas pessoas que estão em condições iguais à minha, quando pessoas que estão também sofrendo como eu, descobrirem que o Senhor é a sua salvação, que o Senhor os guarda, quando eles descobrirem isso, que louvar ao Senhor em meio às tribulações é a melhor coisa que a gente faz, eles igualmente serão consolados, serão alegrados e serão animados, que o seu coração reviva. Mas em que ele se baseia para dizer que a experiência dele vai ser revigorante e consoladora para as pessoas? 33 diz assim: porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Olha que coisa bonita. Ele chega agora e diz: os servos de Deus não ficam sem respostas. Os servos de Deus não ficam para sempre sem resposta. Os necessitados do Senhor, os prisioneiros do Senhor, sempre têm da parte de Deus resposta, porque Deus não os despreza. Queridos, quantas vezes a gente está passando por um momento difícil, por uma angústia, e clama e não acontece nada, e roga a Deus e não acontece nada, e continua pedindo ao Senhor e não acontece nada, e a gente desanima. De repente o salmista chega agora e diz: não desanimem, porque a minha experiência é, o Senhor não nos despreza, o Senhor responde a nossa oração. Queridos, olhem de trás para frente o texto como é bonito. Ele diz: o Senhor nos responde, o Senhor não nos despreza. Por isso, meu querido, reavive o seu coração. Meu irmão, que você que está aflito, fique feliz, porque você precisa louvar a Deus, porque esse sacrifício de louvor é mais importante do que sacrifícios financeiros. Afinal de contas, o Senhor merece todo o cântico e exaltação em ação de graças, porque Ele nos salvou. A salvação do Senhor, meus irmãos,
deve ser aquilo que nos motiva a louvar a Deus. E quando louvamos a Deus, mesmo em meio à tribulação, nós somos instrutores daqueles que também sofrem, nós somos animadores daqueles que também sofrem, consoladores daqueles que também sofrem, ensinando-os de que o Senhor responde às nossas orações. Cristo, meus irmãos, padeceu, sofreu angústias terríveis, mas o texto bíblico vai nos dizer que ele iria contemplar o fruto do seu penoso trabalho, iria se alegrar. E no final das contas, o seu pedido lá do Getsêmani, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, não foi atendido. Pelo contrário, ele sorveu até a última gota de ira da parte de Deus, que era para ser derramada sobre nós. Mas isso não significa que Deus não o atendeu, porque daquele momento em diante todas as suas orações foram atendidas. Quando ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, algumas semanas depois o Senhor perdoou um monte de gente em Jerusalém quando Pedro pregou. Quando ele disse: Pai, recebe nas tuas mãos, entrega o meu espírito, ele sim foi recebido por Deus, na certeza que ele possuía que o Senhor podia recolher o seu espírito e o ressuscitar ao terceiro dia, e ele foi. Irmãos, nós temos motivos de sobra para louvar, porque o Senhor Jesus foi um que disse que ele era respondido e Deus não iria desprezar. Ele não foi desprezado, mas foi respondido. Eu e você temos a mesma experiência. É impressionante que quando a gente está passando por problema, a gente esquece disso. Quando a gente está passando por dificuldades, a gente esquece de como o Senhor já nos respondeu outras vezes, de como o Senhor já nos acolheu outras vezes, de como a misericórdia do Senhor já nos foi suficiente outras vezes. É por isso que, diante de um povo sendo levado cativo, Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que pode me dar esperança? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele diz: eu ainda tenho motivos para louvar a Deus. Eu me lembro de como o Senhor foi misericordioso conosco. Eu quero me lembrar disso. Por isso, meu irmão, se você está sofrendo, se você está passando por um momento de angústia ou tribulação, o Senhor te convida desde já a louvar. Louvar não porque isso vai passar, que pode ser que não passe. Nem sempre há uma manhã ensolarada depois de uma noite de sono. Às vezes a vida vai nos levar a sempre momentos de tristeza até o dia que o Senhor voltar. Mas em todas as situações nós temos a salvação garantida. Nós não precisamos nos preocupar com isso. De forma que nós ainda temos motivo de ação de graças. Não importa o que nos sejam tiradas, nós ainda temos motivos de ação de graça. Então louve ao Senhor, bendiga o nome do Senhor, para que você seja um consolador aos outros que sofrem, para que você, em meio aos seus sofrimentos, angústias e tribulações, seja alguém que console ao seu irmão, dizendo: o Senhor responde a nossa oração, o Senhor atende o nosso clamor. Louvor diante do Senhor. Quando louvamos ao Senhor em meio às tribulações, nós testemunhamos o consolo do Senhor aos sofredores. Mas em segundo lugar, nós proclamamos a salvação do Senhor para o seu povo. Versículo 34. Ele começa agora no versículo 34, uma grande convocação de louvor. Porque lá atrás, no versículo 30, ele disse: eu vou cantar, eu vou exaltar. Era uma coisa particular dele, era assim que ele ia fazer. Mas no momento que ele fizesse isso, ele iria animar outras pessoas a fazer isso também. Mas agora no versículo 34 ele não é nem um pouco acanhado, pelo contrário. No versículo 34 ele expande o convite de louvor. E ele começa dizendo: louvem-no os céus e a terra e os mares e tudo quanto neles se move. Ele conclama toda a criação para se juntar a ele em louvor. Ele conclama tudo que existe para se juntar a ele em louvor, desde os céus até os mares. Notou que ele vem em uma proporção de cima para baixo? Ele vem dos céus, passa pela terra e vai para o mar que está abaixo do nível da terra.
Tudo que existe de criatura nesse caminho aí é para louvar ao Senhor. Ele está chamando que os céus louvem ao Senhor. Ele está dizendo que todos os animais que têm fôlego sobre a terra devem louvar ao Senhor. E os peixes que estão debaixo d'água também devem louvar ao Senhor. Toda a criação deve louvar a Deus. Paulo nos fala da criação gemendo pelo dia da restauração. Mas a Bíblia nos fala muito de uma criação inteira que bendiz o nome do Senhor com a sua própria existência. Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele chama toda a criação e diz: venham louvar a Deus, venham todos vocês se juntarem a mim no louvor ao Senhor. Mas por que toda a criação tem que se juntar agora? Quem estava sofrendo? Ele? Só ele estava sofrendo. A angústia era dele. Notou que o salmo inteiro ele falou dele. Era um problema pessoal dele. Por que de repente o sofrimento dele se tornou uma coisa tão grande, a ponto que a criação inteira precisa se juntar? Já parou para pensar nesse culto de ação de graças? Não é um culto de ação de graças para ser feito dentro da igreja, para ser feito na rua. Porque ele chamou tudo que existe para louvar com ele. E que tipo de ação de graça é essa? É porque ele expandiu o alvo da ação de graças dele para o povo de Deus. Nos últimos versículos que nós lemos, ele nos mostrou que todo o povo de Deus, os aflitos e os que buscam a Deus, devem ser animados, devem ser revigorados, devem ser consolados nesse louvor também. Agora ele chama toda a criação, porque todo o povo de Deus está unido em adoração, e toda a criação vem não só testemunhar esse louvor, mas ela vem participar desse louvor. Queridos, o mesmo Jesus que passou por todos os sofrimentos, mas que viu a sua vitória no terceiro dia, quando ele ressurgiu dos mortos, que viu a sua alegria com ações de graças naquele terceiro dia, quando ele foi ressuscitado, ele há de retornar também. Nesse retorno que ele tem, não são só os crentes que vão ficar felizes. Porque quando Paulo disse que a criação geme pelo dia da restauração, esse dia também será o dia em que toda a criação louvará a Deus, porque o pecado do homem contaminou a terra, o pecado do homem contaminou tudo que existe. Não, animais não são inocentinhos, não são os bichinhos coitadinhos, animais foram contaminados pelo nosso pecado, as árvores foram contaminadas pelo nosso pecado, os rios foram contaminados pelo nosso pecado, tudo foi contaminado. Por isso que ele diz: maldita é a terra por tua causa. A criação inteira paga o preço do pecado de Adão. Mas no dia em que Cristo voltar, toda a criação será redimida, toda a criação será restaurada. É por isso que no vislumbre de uma salvação plena, completa, que Deus vai realizar no meio do seu povo, Davi se ergue aqui e diz: louvem toda a criação comigo. Nós todos somos alvos da salvação do Senhor. A salvação não veio somente para pessoas, a salvação de Deus foi para o universo inteiro. Tudo será restaurado, tudo. Não é um bando de anjinho no céu com asinha batendo. Não, são todas as pessoas, mas também toda a criação restaurada. É por isso que ele chama tudo que existe, dizendo: vamos louvar a Deus. Tudo que existe, céu, terra, mar, tudo que nele se move no céu, se move na terra e se move no mar. Por quê? Versículo 35. Que Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Mas que coisa estranha, coisa esquisita, não é? Motivos para louvar, ele diz, porque Deus vai salvar Sião. E aqui nós temos uma dificuldade, porque ele usa a expressão cidades de Judá. Por conta disso, eu vou ser obrigado a trazer de novo dois personagens que eu trouxe no mês passado. O nome de um britânico chamado Frank Derek Kidney, um comentarista muito conhecido. Derek Kidney diz o seguinte, que esse texto provavelmente foi incluído depois do exílio, aliás, depois de Salomão, porque aqui o que acontece é que ele diz:
houve já uma divisão. Então ele está falando da tribo de Judá, do reino de Judá, e não do reino de Israel. Então esse texto deve ter sido posterior, lá da época de Ezequias, mais ou menos. Na verdade, eu prefiro de novo ficar com um pastor presbiteriano lá do século XVII, chamado Matthew Henry. Ele diz, não, o que ele está falando aqui é lembrando uma tribo em específico. Está lembrando de um povo em específico. Está dizendo que as cidades são de Judá, daquele que é um leãozinho, de onde viria o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele está dizendo, Deus salvará aqueles que o adoram, Sião, o lugar da adoração, o lugar do povo de Deus, o lugar da casa de Deus, de onde viria a salvação. Ele diz, Deus salvará o povo da salvação dele, e o Senhor vai construir cidades para o seu Messias, para Jesus. Está falando da igreja dele sendo plenamente restaurada, construída e salva de forma definitiva. Ele está olhando lá para frente, está vendo que Jesus na cruz constituiu para si uma igreja salva e remida, e que essa igreja salva e remida, constituída dos que estão no Antigo e no Novo Testamento, e também de nós, nós todos juntos somos constituídos um edifício santo, o povo de Deus, a cidade celestial, a nova Jerusalém. É isso que nós somos lá em Apocalipse. Nós somos a nova Jerusalém que desce dos céus ataviada. Nós somos a cidade santa, nós somos a Sião. Ele chega agora e diz, o Senhor salvará o seu povo, não só a mim, o Senhor nos salvará, e o Senhor formará uma nação, o Senhor constituirá de forma que Ele fará uma grande cidade, as cidades de Judá, e elas serão possuídas, elas serão habitadas. Nós cantamos hoje, por essas, que um pastor amigo meu chamava Jesuscidência, João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Note, queridos, que Ele está dizendo, vocês vão morar comigo. Eu estou edificando um lugar para vocês. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. O povo de Deus vai habitar os céus, a cidade santa que o Senhor construiu. É por isso que Ele chega agora e diz, o Senhor vai edificar as cidades de Sião. O Senhor vai edificar as cidades de Judá. O povo de Deus vai habitar nela. Não vai ter nem sem teto, nem casa desocupada. Agora vamos pensar nisso? Céus não terá um lugar onde tem gente morando debaixo da ponte, nem gente pagando aluguel, mas também não vai ter casa para alugar também não. É cada um com a sua. Mas olha que bonito que ele faz. Versículo 36. Também a sua descendência, a descendência dos seus servos a herdará. Os filhos dos crentes e aqueles que constituem a igreja do Senhor vão herdar essa cidade, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Quem vai morar nessas cidades edificadas de Judá? Quem vai morar nessas cidades construídas para Israel, para Jesus Cristo? Aqueles que amam a Deus. Nós iremos morar nela, nós iremos habitar nela. Queridos, ele chega agora e diz, olhem, contemple a salvação final, contemple a herança de Jesus Cristo, contemple a igreja de Cristo, que Cristo morreu e ressuscitou para constituí-la. Contemple que o Senhor sempre a manterá de pé, que às vezes ela será maior em número, às vezes ela será menor, às vezes ela será mais pura, ora ela será menos pura, mas em todos os sentidos, todos os que amam o Senhor habitarão na cidade do Senhor. O Senhor salvará a todos os que são dele. Ninguém vai se perder no meio do caminho.
É por isso mesmo, queridos, que a Escritura vai nos lembrar que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, nós somos o povo de Deus, nós temos motivo de sobra para louvar, nós habitaremos as mansões celestiais, nós vamos morar para sempre com o Senhor. Isso já é motivo de sobra para louvarmos a Deus. Já é motivo de sobra para louvarmos a Deus. Não precisamos de mais nada. Estava ouvindo essa semana atrasada um áudio de um pastor conhecido nosso, assim que ele pegou Covid. No dia que ele foi internado, ele fez um áudio e mandou para os irmãos. E ele tinha convicção dizendo: queridos, o Senhor está me chamando. Estou indo me encontrar com o Senhor. Sei disso já. Quero consolar vocês. Quero lembrar vocês da esperança eterna. Veja que coisa, queridos. O povo de Deus tem uma esperança que ultrapassa uma UTI. Tem uma esperança que ultrapassa a morte por Covid. Tem uma esperança muito maior. Nós esperamos o dia em que os céus serão rasgados e Cristo virá com todos os seus anjos. E todos os anjos se juntarão a todas as criaturas da terra, se juntarão a todos os animais do mar, e todos bendirão junto com a igreja do Senhor, porque ela será edificada como povo santo, e os filhos dos crentes estarão juntos com eles, habitando a cidade celestial para sempre. Você ainda acha que precisa de outro motivo para louvar a Deus? Temos motivo de sobra, porque quando nós louvamos a Deus em meio às tribulações, nós proclamamos a salvação do nosso Deus, a salvação eterna do nosso Deus para o seu povo. Que lições a gente pode tirar desse texto? Em primeiro lugar, você está passando por tribulação e angústia, tristeza profunda. O Senhor te convida a chorar nos versículos anteriores. O Senhor te convida a orar, mas o Senhor te convida também a louvar, a bendizer o nome do Senhor. O Senhor te convida a proclamar diante dos homens a salvação que o Senhor te deu, de que sua esperança não se limita às coisas dessa terra, ao que você tem ou deixa de ter, que sua expectativa de felicidade não está baseada nas coisas que você possui, mas na salvação que o Senhor te deu. O Senhor te convida a louvar baseado no fato de que o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida e que não existe nada no mundo que possa te tirar de lá, porque o Senhor te garantiu a sua salvação e que você pode louvá-lo independente da situação que você está. Querido, pare de olhar para os problemas ao redor, pare de olhar para as coisas que te deixam angustiado, pare de olhar para a perseguição, pare de olhar para os sofrimentos, pare de olhar para a pressão, a ansiedade e comece a olhar para Cristo. Ele é merecedor de ações de graças. Ofereçamos ao Senhor sacrifícios santos de louvor ao Senhor, porque Ele nos salvou. Ele nos salvou. Enquanto você louvar ao Senhor, o seu segundo desafio é: console os outros irmãos que também estão sofrendo. Lembre a esses irmãos que estão em sofrimento que o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Lembre a cada um deles que o Senhor responde a nossa oração, e mesmo que Ele não responda a nossa oração do jeito que nós esperamos, Ele responderá com a salvação final. Ele responderá quando nós clamarmos e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Ele nos dará a salvação eterna. Console os outros, conforte os outros, anime os outros. Você teve experiência de sobra de que o Senhor escuta a nossa oração, perdoa o nosso pecado e nos recebe. Diga isso para as pessoas, anuncie as pessoas para que elas sejam consoladas em meio ao desespero do coronavírus. Diga para aqueles que estão angustiados, sofrendo, trancados em casa com medo. Diga para o povo que mesmo tomando vacina ainda está assustado. Diga para as pessoas: o Senhor responde a nossa oração. E se você clamar e invocar o nome do Senhor hoje, a sua salvação está garantida. Clame por Jesus. Clame por Jesus, Ele te salvará. Você tem o último desafio.
Coloque suas perspectivas na volta de Cristo. Coloque sua alegria lá. Porque onde o homem guarda o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o nosso tesouro for Cristo, nosso coração vai ficar esperando o dia da sua volta. Queridos, nós precisamos manter isso em nosso coração, porque senão o mundo nos sufoca em angústia, nos sufoca em tristeza. Mas o Senhor nos convida a louvar, na certeza de que a salvação para o povo de Deus já está garantida, de que o povo de Deus será reedificado sempre como cidade de Judá, de que no final das contas a herança do Senhor prevalece e nós vamos habitar as mansões celestiais com Cristo para todo o sempre. Isso sim é o maior motivo de toda a nossa alegria. Mantenha o seu coração lá. Mantenha o seu coração lá. Louve ao Senhor, porque você é um salvo. Louve ao Senhor para consolar e confortar os irmãos que sofrem. Louve ao Senhor para manter o seu coração na volta de Jesus Cristo, na edificação da sua igreja. Às vezes a gente não entende por que está sofrendo. Às vezes a gente não entende por que de tantos sofrimentos. E a gente fica achando estranho quando a Bíblia nos diz que a gente deveria se alegrar quando sofre. Na verdade, meus irmãos, nós devemos nos alegrar quando sofremos, porque o Senhor nos dá um motivo em meio aos sofrimentos para louvarmos e bendizermos o Senhor. Para que em meio aos sofrimentos nós possamos colocar o nosso coração no lugar certo, em Cristo, e assim aprendermos a louvar a Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor está dando errado. Que Deus nos ajude e enche o nosso coração de louvor.